para Santo, Santa, Gravando um brinde nesse dia que nós temos a Senhor. certeza que o Senhor fez. Amém? Tem algo preparado da parte do Senhor para esse dia. Glória a Deus, dá-nos a sensibilidade, Senhor, de entender o que o Senhor espera de nós no dia de hoje. Amém? A gente vai ler Juízes 8 e 9. Juízes 8 e 9. Os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Eles estavam indignados e o criticavam, mas Gideão respondeu: o que foi que eu fiz comparado a vocês? Acaso as sobras de uvas de Efraim não são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou a vocês os comandantes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que eu fiz em comparação a isso? Depois de ouvir a sua resposta, eles se acalmaram e não protestaram mais. Gideão e os 300 homens que o acompanhavam chegaram ao Jordão e atravessaram o rio. Eles estavam exaustos, mas eles continuavam a perseguição. Ele perguntou aos homens de Sucote: por favor, providenciem alimento para os homens que estão comigo. Eles estão exaustos, e eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis midianitas. Mas os líderes de Sucote responderam: vocês estão perdendo seu tempo. Por que nós iríamos colaborar com uma empreitada inútil? E Gideão retrucou: seja como quiserem, mas depois que o Eterno me entregar Zeb e Zalmuna, eu vou debulhar vocês. Vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. E dali partiu para Peniel e fez o mesmo pedido. Os homens de Peniel, como os de Sucote, também se recusaram a ajudar, e Gideão prometeu: quando eu voltar, são e salvo, vou destruir esta torre. Zeb e Zalmuna estavam em Carcor, com um exército de 15.000 homens, os que sobraram dos exércitos dos povos do leste. Eles haviam perdido 120.000 soldados. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jog-Beá, e encontrou o acampamento sem defesa, e o atacou. Zeb e Zalmuna fugiram, mas ele perseguiu e capturou os 2 reis midianitas. O acampamento inteiro entrou em pânico. Gideão, filho de Joás, voltou da guerra, passando pela subida de Eres. Capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O jovem escreveu o nome de 77 autoridades de Sucote. Então Gideão procurou os homens de Sucote e disse: aqui estão Zeba e Zalmuna. Vocês zombaram de mim, dizendo que eu nunca iria capturá-los. Vocês não quiseram dar nem sequer uma sobra de pão para os meus homens que estavam exaustos e ainda nos ridicularizaram, dizendo que nosso esforço seria inútil. Gideão prendeu os 77 líderes de Sucote e os rasgou com espinhos e espinheiros. Depois destruiu a torre de Peniel e matou todos os homens da cidade. Ele perguntou a Zeb e Zalmuna: contem-me sobre os homens que vocês mataram em Tabor. E eles responderam: eram homens muito parecidos com você. Cada um deles com fisionomia de príncipe. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Eterno que se vocês não os tivessem matado, eu não teria matado vocês. Dito isto, ordenou a Jéter, seu filho mais velho: mate estes 2. Mas ele não conseguia. Ele não teve coragem de usar a espada contra eles, porque ele era muito jovem. Zeba e Zalmuna disseram: faça você mesmo se for homem. Assim, o próprio Gideão pôs fim à vida de Zeba e Zalmuna. Ele confiscou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas pediram a Gideão: seja nosso rei, você, seu filho e seu neto. Você nos libertou da tirania dos midianitas. Mas Gideão respondeu: de modo algum eu ou meu filho reinaremos sobre vocês. O Eterno é que reinará. Gideão prosseguiu: mas tenho um pedido, que cada um de vocês me entregue um brinco de despojo que tomaram. Os ismaelitas usavam brinco de ouro, por isso todos os homens estavam com a bolsa cheia desses brincos.
E eles responderam: sem problemas, são seus. Eles estenderam um pano e cada um depositou ali os brincos do despojo. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram cerca de 20 quilos, fora os enfeites, os pingentes, as roupas luxuosas dos reis midianitas e os enfeites do pescoço dos camelos. Gideão usou o ouro para fazer um colete sacerdotal e o exibiu em sua cidade, em Ofra. Todo Israel cometeu profanação ali. Gideão e sua família também foram seduzidos por ela. Os israelitas quebraram a tirania dos midianitas e não se ouviu mais falar deles. Enquanto Gideão viveu, a terra esteve em paz por 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, voltou para casa e ali ficou. Gideão teve 70 filhos. Ele foi o pai de todos eles, pois ele tinha muitas mulheres. Sua concubina de Siquém também deu a ele um filho, que recebeu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai, em Ofra, dos Asbiezeritas. Mal Gideão foi sepultado, e o povo de Israel se desviou e se prostituiu com Baal. Elegeram Baal-Berite como seu Deus. O povo de Israel se esqueceu do Eterno, o seu Deus, que os tinha livrado de todos os seus opressores. Também não foram leais para com a família de Jerubaal, Gideão, considerando-se o bem que ele havia feito a Israel. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi para Siquém, onde estavam seus tios e todos os parentes da sua mãe, e disse a eles: perguntem aos homens de Siquém, o que vocês preferem? Que 70 homens reinem sobre vocês, isto é, todos os filhos de Jerubaal, ou apenas um homem? Lembrem-se de que eu também sou da família de vocês. Os parentes de sua mãe discutiram o assunto com as autoridades de Siquém e eles optaram por Abimeleque, argumentando: afinal, ele é um dos nossos. Eles deram a Abimeleque 70 peças de prata do santuário de Baal-Berite. Com esse dinheiro, ele contratou o serviço de um bando de marginais. Ele foi até Ofra, a casa de seu pai, matou seus meio-irmãos, filhos de Jerubaal, matou todos os 70 sobre uma rocha, menos o mais jovem Jotão, que conseguiu se esconder. Ele foi o único sobrevivente. Todos os líderes de Siquém e de Bet-Emilo se reuniram debaixo do carvalho, perto da coluna de Siquém, e coroaram Abimeleque rei. Quando deram a notícia a Jotão, ele subiu ao topo do monte Gerizim e discursou: ouçam-me, líderes de Siquém, assim Deus ouvirá vocês. Um dia, as árvores decidiram ungir um rei para si. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Mas a oliveira respondeu: acham que vou deixar o meu azeite, que honra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha, reine sobre nós. Mas a figueira respondeu: acham que vou deixar a minha doçura, os meus frutos que dão água na boca, para dominar sobre árvores? As árvores então disseram à videira: venha, reine sobre nós. Mas a videira respondeu: acham que vou deixar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? E finalmente as árvores disseram ao espinheiro: venha, reine sobre nós. Mas o espinheiro disse às árvores: se vocês realmente desejam que eu seja rei, refugiem-se sobre a minha sombra. Mas se não quiserem, que saia fogo do espinheiro e queime até os cedros do Líbano. Agora ouçam, vocês acham que fizeram certo, coroando Abimeleque rei? Acham que respeitaram Jerubaal e sua descendência? Deram a Gideão o que ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a própria vida e os libertou da opressão dos midianitas. Mas vocês acabam de traí-lo. Vocês massacraram seus filhos, 70 homens sobre uma rocha. Vocês coroaram Abimeleque, filho da sua concubina, rei sobre os líderes de Siquém, só porque ele é parente de vocês. Se acham que honraram Jerubaal, então comemorem com Abimeleque e que ele se alegre com vocês. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo. Ou saia fogo dos líderes de Siquém e de Bet-Milo para que queime Abimeleque. Depois desse discurso, Jotão fugiu para se salvar. Foi para Beer e fixou residência ali, porque tinha medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque reinou sobre Israel 3 anos
Então Deus provocou um atrito entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que começaram a agir traiçoeiramente contra ele. A violência voltou-se contra ele. O derramamento de sangue dos 70 irmãos, filhos de Jerubaal, caiu sobre Abimeleque e os líderes de Siquém, que o ajudaram no massacre. Os líderes de Siquém puseram homens de emboscada na subida das montanhas para assaltar os viajantes. Mas Abimeleque ficou sabendo, e nesse meio tempo Gaal, filho de Ebed, chegou com seus parentes para residir em Siquém e conquistou a confiança dos líderes da cidade. Na época da vindima, foram para os campos pisar as uvas e fizeram uma festa no santuário do Deus deles, um banquete com muita comida e bebida. A certa altura, começaram a criticar Abimeleque. Gaal, filho de Ebed, perguntou: quem é esse Abimeleque? E por que nós, siquemitas, temos que obedecer a ele? Não é aquele filho de Jerubaal? O braço direito dele não chama Zebul? Ora, nós não pertencemos a Amor e honramos o nome de Siquém. Por que haveríamos de bajular Abimeleque? Se eu tivesse no comando desse povo, a primeira coisa que eu faria seria me livrar desse Abimeleque. Eu diria na cara dele: mostre a sua força, Abimeleque. Vamos ver quem manda aqui. Zebul, governador da cidade, ouvindo o que Gaal, filho de Ebed, dizia, ficou furioso e enviou secretamente alguns mensageiros a Abimeleque com este recado: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram para Siquém e estão tramando contra você. Faça o seguinte: traga suas tropas esta noite e arme uma emboscada no campo. De manhã, logo ao nascer do sol, ataque a cidade. Gaal e suas tropas sairão ao seu encontro. Daí em diante você sabe o que fazer. Abimeleque e suas tropas, divididas em 4 companhias, saíram naquela noite e armaram uma emboscada perto de Siquém. De manhã, Gaal, filho de Ebed, foi para a entrada da cidade. Abimeleque e suas tropas deixaram o esconderijo. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, parece que tem gente descendo das montanhas. Zebul disfarçou: parecem homens, mas não são apenas sombras nas montanhas? Mas são apenas sombras das montanhas. E mudou de assunto. Gaal insistiu: veja, são tropas descendo de Tabureres, o umbigo da terra. Uma companhia inteira está descendo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. E Zebul disse: onde está aquela sua coragem? Não foi você que disse quem é esse Abimeleque? Porque temos que obedecer a ele? Pois aí está ele com as tropas de que você fez pouco caso. É a sua chance. Lute contra ele. Gaal, com o apoio dos líderes de Siquém, enfrentou Abimeleque. Mas Abimeleque venceu. Gaal virou as costas e fugiu, deixando muitos feridos pelo caminho até a entrada da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo fugiu para os campos e alguém deu a notícia a Abimeleque. Ele convocou suas tropas, dividiu em 3 companhias e armou emboscadas nos campos. Quando viu que o povo estava em campo aberto, saiu e os atacou. Abimeleque e a companhia que estava com ele avançaram até a entrada da cidade. As outras 2 companhias perseguiram os que haviam saído da cidade e os mataram. Abimeleque lutou contra a cidade o dia todo, até que a subjugou e massacrou todos os moradores. Ele deixou a cidade em ruínas e jogou sal sobre ela. Quando os líderes da torre de Siquém ficaram sabendo disso, foram até a fortaleza do templo do Deus da Aliança. Alguém informou Abimeleque de que o grupo da torre de Siquém estava reunido. Então ele e suas tropas subiram ao monte Zalmon, montanha escura. Abimeleque, que pegou seu machado, cortou a lenha e carregou nos ombros. Ele ordenou aos seus homens: façam o que estou fazendo, depressa. Então cada um dos homens cortou um feixe de lenha e foi atrás de Abimeleque. A lenha foi empilhada sobre o abrigo da torre e eles puseram fogo em tudo. Todos os que estavam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Abimeleque prosseguiu para Tebes, ele sitiou Tebes e a conquistou. No centro da cidade havia uma torre bem protegida e todos os habitantes da cidade com seus líderes se refugiaram ali. Trancaram a porta por dentro e subiram para o topo. Abimeleque resolveu atacar a torre.
Ele se aproximou da entrada para incendiá-la. Naquele momento, uma mulher jogou lá de cima uma pedra de moinho que esmagou seu crânio. Ele chamou seu escudeiro e ordenou: pegue sua espada e mate, e me mate, para que eles não digam: ele foi morto por uma mulher. O jovem pegou a espada e matou Abimeleque. Quando os israelitas viram Abimeleque morto, voltaram para casa. Deus vingou o mal que Abimeleque tinha feito contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez recair sobre os homens de Siquém todo o mal que tinham feito. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Concluímos. Já já a gente está no dia 100. Uau! Uau, glória a Deus. Quem está desde o começo, gente? A Agapito já levantou a mão. Josiane também. Glória a Deus por você que está desde o começo, viu? Que jornada maravilhosa. Aleluia.